Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa noite de sexta-feira, última sexta-feira de 2016, nós temos 27 graus agora aqui em Natal, sensação térmica de 28, tá quente, mas até que deu uma aliviada porque a coisa estava bem pior nesses últimos dias. E aí, chegando com o fim de 2016, parece que 2016 não quer ir embora de jeito nenhum. A gente tem tido uma sequência de notícias muito ruins esse ano e parece que da metade para o fim do ano as coisas foram piorando avassaladoramente. E todo tipo de notícia mesmo. Inclusive, hoje saiu aí uma notícia, eu nem tive como me aprofundar muito nela na hora que eu via passando, mas 2016 vai ter um segundo a mais para poder igualar o tal do relógio atômico, nesse pessoal que controla o tempo na Sociedade Internacional de não sei o que, nem me lembro mais o nome, não me perguntem. Mas a cada ciclo, que eu não sei se são de 6, 7, 10 anos, não sei dizer, é preciso colocar esse um segundo a mais para poder a hora ficar correta. Então, imagine, 2016 foi um ano tão difícil e é justamente ele que vai ter um segundo a mais para terminar. Então parece que é um ano que realmente não quer ir embora. Tá difícil mesmo controlar nesse ano, mas eu vejo muita gente querendo também que o ano vá embora logo, né? Agora falta pouco, realmente. Falta pouco mais de um dia e algumas horas para 2016 ir embora. Mas a gente não pode dizer só que foi um ano ruim. É verdade, tivemos muitas notícias ruins. Foi um ano muito difícil. Pessoalmente, então, não tenho nem o que dizer de tanta dificuldade que foi esse ano, porque logo no início do ano eu perdi meu avô, né? Depois de uma internação aí de um mês. Tivemos vários casos, assim, graves de saúde na família também, que abalaram, assim, a família. Me abalaram muito também, mas ao mesmo tempo também me serviram de lição. É por isso que eu digo que a gente não pode ter tanta raiva assim em 2016, porque tudo na vida é lição. E se tem uma lição que esse ano deixou e vai deixando, essa também eu vi passando aí, acho que foi no Estadão ou foi no Globo, no Facebook, foi que esse ano ensinou pra gente que é preciso dizer logo o que se tem para dizer. 2016 deixou esse sentido de urgência pra gente. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que dizer alguma coisa, não espere amanhã não. Pega o telefone, diga hoje. Se tem que pedir desculpa, se tem que dizer que ama demais alguém. E por aí vai. Precisa elogiar alguém. Não guarde para amanhã, porque a gente não sabe se chega até amanhã. 2016 está tão difícil que a gente não sabe nem se o mundo chega até amanhã. Então, 2016 deixou realmente essa lição de que, primeiro, a gente precisa amar. É um ano que foi muito difícil nesse aspecto. Muito difícil mesmo. Vou relembrar aqui alguns fatos desse ano, rapidamente, né, para ver as lições, mas eu acho que a principal lição é essa, é que está faltando amor. Nós precisamos amar, precisamos descobrir rapidamente, reencontrar o sentido de amor no mundo, porque está muito complicado esse clima de guerra o tempo todo, em todos os sentidos. Mas, para mim, então, com toda essa dificuldade de 2016, eu acho que fica essa lição. A gente não pode simplesmente apagar o ano, tem que aprender alguma coisa com ele. E temos que dizer logo o que é para dizer, então. Não deixar nada nessa história de deixar para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Com tudo que a gente teve esse ano, né? Por exemplo, na cultura perdemos tanta gente importante. Não vou lembrar todo mundo, não pretendo fazer isso aqui, mas perdemos Prince, perdemos George Michael. E aliás, esse mês dos últimos meses, de outubro, novembro, dezembro, parece que o negócio foi piorando. 2016 foi 19, vocês não vão me esquecer mesmo. E saiu levando todo mundo assim numa pressa, né? Um atrás do outro, que foi impressionante. Aquele voo, por exemplo, da Chapecoense, que levou um time inteiro embora. O pessoal do elenco, o pessoal de comissão técnica, diretoria, jornalistas, os próprios comissários, pessoal que trabalhava no voo. E aí, quando a gente vê o motivo de uma queda daquela, é que dá mais raiva mesmo, né? É aí que a gente entende que tá faltando mesmo amor no mundo, tá faltando muito amor no mundo.
Mas de repente aquelas vidas ali ceifadas, jogador então de futebol, futebol que é uma coisa tão presente na vida do brasileiro, aliás no mundo, mas no brasileiro ainda mais. E tinha ali 2 ou 3 jogadores que tinham relação com o Rio Grande do Norte. Um deles jogou pelo América, outro jogou pelo Baraunas e o outro não havia jogado por nenhum dos times daqui, mas era daqui do Rio Grande do Norte. Então você vê como mesmo numa tragédia dessa a gente consegue encontrar uma conexão, digamos assim, mais pessoal. E é impressionante. Mas aí sai essa notícia cultural, né? De morte de Prince, de George Michael, essa atriz de Star Wars, que o filme voltou agora. A franquia voltou agora com um filme aí de sucesso, que é o Rogue One. Aí, mas para chocar ainda mais, um dia depois a mãe dela morre. E aí o mundo todo hoje falando a respeito dessa síndrome do coração partido, que você pode morrer de uma tristeza grande. E é o que indica que foi a causa da morte da mãe dessa atriz do Star Wars, né? Carrie Fisher, atriz de Star Wars, e a mãe é a Debbie Reynolds. Confesso que eu conhecia mais a mãe do que a filha, embora, claro, sabia quem era esse personagem principal dela. E aí tivemos algumas coisas que deixaram o mundo de boca aberta esse ano. Surgiu o Pokémon GO. Passamos a ver as pessoas andando com o celular. Bom, andar com o celular, o pessoal já andava conversando com o celular, como quem conversa com a pessoa ali do lado. A gente já vê isso diariamente, mas passamos a ver o povo olhando para o celular, olhando a realidade pela tela do celular, para poder ver se tinha um bichinho ali para capturar ou não. Foi nesse ano que surgiu o Pokémon GO. Tivemos um fato chocante de Bob Dylan, que é um músico, um poeta musical, digamos assim, ganhou um Nobel de literatura, chocou o mundo, muita gente reclamando que não tem como dar um Grammy a alguém que escreve um poema, então não tinha que dar um Nobel de literatura a um cara que escreve letra de música. Começamos o ano lá acho que foi em junho isso, a metade inicial do ano, com aquele massacre horroroso na Boate Pulse, em Orlando, mais de 50 pessoas mortas por um louco. Então, esse ano realmente não foi nada fácil. Tivemos o Brexit, que foi aquela inesperada saída do Reino Unido da Comunidade Europeia, da União Europeia. Aí, para chocar mesmo, agora em novembro, tivemos os Estados Unidos elegendo o Donald Trump, aquele louco que ninguém sabe o que é que se pode esperar. Agora temos praticamente a volta da Guerra Fria com força total. Esse assunto já vinha rolando desde o ano passado. Eu tinha lido até um artigo de Gorbachev a respeito disso, no ano passado, e o que a gente vê agora é que o negócio esquentou. Obama resolveu deixar também a sua marca no fim da administração, de romper praticamente as relações com a Rússia. Expulsou lá um monte de gente da Rússia, porque ficou comprovado que a Rússia hackeou, vamos dizer assim, os e-mails dos partidos, tanto republicano como democrata, durante a eleição, mas para controlar o resultado da eleição, só saiu divulgando as coisas ruins do Partido Democrata. Isso teria influenciado os eleitores, que os analistas não captaram. De repente, todo mundo foi dormir achando que Hillary Clinton estava eleita, e todo mundo acordou estupefato com a vitória do louco, doido varrido, Donald Trump. É quem vai assumir aí a presidência dos Estados Unidos, vai comandar o mundo, podemos falar desse jeito, vai comandar o mundo a partir de 20 de janeiro. Vamos ter também um 2017 aí bem com promessa de que talvez 2016 fique apagado na memória, né? Pelo que vem aí em 2017 com essa presidência de Donald Trump. Mas aí, eu passando aqui mais para as minhas coisas mesmo, eu posso dizer que esse também foi um ano de muito aprendizado. Sim, eu já ia esquecendo, 2016 tá com força aí no finzinho. Hoje o inventor do Kinder Ovo morreu. Então, tá difícil. A gente só pode falar que 2016 acabou quando ele acabar mesmo, porque ainda pode acontecer muita coisa de hoje para amanhã. A gente ainda pode ter muito choque até esse ano realmente terminar, que vai ter um segundo a mais.
Mas os meus aprendizados, eu esse ano descobri que uma batatinha pode ser extremamente perigosa. Uma batatinha frita praticamente tirou minha articulação do lugar da boca. Eu não sei, eu acho que eu contei isso no blog escrito, não foi aqui nos podcasts, que eu fui comer uma batatinha e a batatinha, essas tipo palito, tava muito dura, ficou em pé do meu lado assim da boca e eu não conseguia morder, tentando morder aquela batatinha, não ia meter a mão para tirar a batatinha da boca. Passei por um sufoco grande, terminei tirando a articulação do lugar. E depois, até para comer um pão, parecia que eu estava comendo assim umas 3 ou 4 pedras, o barulho que fazia. Foi terrível. Então, a batatinha pode ser extremamente perigosa. Aprendi isso, aprendi muita coisa sobre essa articulação, essa chamada ATM. Mas estou bem melhor, graças a Deus, né? Graças à ajuda também de Rita, que é dentista, que me encaminhou para um monte de gente, para eu poder ajeitar isso aqui. Mas não foi nada demais, pelo menos no meu caso, não foi nada muito forte. Eu tive sorte. Bastou umas compressinhas assim de água quente, muita coisa voltou pro lugar, mas até hoje eu ainda tenho dificuldade de comer uma coisa mais dura, eu sinto bastante incômodo. Outra, Facebook é uma armadilha de Satanás, como diz lá a irmã Zuleide, porque quanta amizade desfeita por causa de opinião política, você dá uma opinião pública ali no Facebook, minha gente, parece que joga assim álcool na fogueira, gasolina na fogueira, as pessoas levam as coisas para o lado pessoal, sentem uma raiva profunda. Acho que se tivesse uma forma de você dar um tiro pelo Facebook em alguém ali na foto, por exemplo, minha foto já teria levado vários tiros, mas não só a minha, isso não é exclusividade minha, porque o negócio esquentou desde a eleição lá de 2014, que realmente andou dividindo o Brasil, entre os que gostavam e os que não gostavam do governo que estava, e aí depois agora tá quem gosta e quem não gosta do governo tá aí. Me parece que a maioria não gosta, mas tem gente que acha que tá todo mundo gostando, então fica nessa confusão de o filho é teu, pega que o filho é teu, porque Michel Temer era o vice de Dilma e você votou em Dilma, você votou Michel Temer. Aí os outros rebatem, não, pega que o filho é teu, porque você foi gritar contra a Dilma, tirou Dilma e agora Temer tá aí. Então, é incrível como as pessoas conseguem arranjar umas picuinhas do tamanho do mundo para ter uma raiva, assim, brigar realmente com os outros, desfazer amizade, acabar com grupos, com as opiniões que se tem das pessoas, de repente tudo destruído por causa de uma opinião política. As pessoas não estão sabendo lidar com isso muito bem. Eu me lembro, nos meus tempos de escola doméstica, que se dizia que a gente não deveria discutir nem política, nem religião, nem futebol. Eu acho que dá para discutir. O que acontece é que as pessoas não discutem com a intenção de trocar ideias realmente, porque às vezes você gosta tanto de uma coisa que você consegue ver um lado positivo, que aquela pessoa que não gosta muito daquilo, de repente nunca pensou, mas como você falou ali, ela passou a enxergar aquele lado positivo. Mas as pessoas não discutem dessa forma, elas discutem querendo converter as outras, né? Como se existisse um lado certo contra um lado errado. O lado certo é sempre o meu, o lado errado é sempre o dos outros. Quem é do meu lado é sempre inteligente, quem é do outro lado é sempre muito burro, muito ignorante, ou então muito inocente, muito coitadinho, que todo mundo faz a cabeça. É impressionante esse tipo de coisa ainda acontecer. As pessoas não conseguem levar uma discussão no sentido bom da palavra, de discutir ideias. Não, vira para o lado pessoal, dá raiva, vamos xingar, vamos manter um clima de revanchismo para o resto da vida. Eu confesso que tem horas que dá vontade de sair dessas redes todinhas. Nesse ano, inclusive, andei falando por aqui que teve um cientista de computação nos Estados Unidos que disse que nunca usou rede social, que isso vicia, né? Só faz o seu cérebro diminuir. Então, eu já comecei a ver com outros olhos essa ideia de rede social e com essas brigas, então, dá vontade de sumir mesmo desse negócio. Mas, além do Facebook, é claro que o WhatsApp entra nessa coisa e é pior. Eu vou dizer, porque eu entrei no WhatsApp, eu acho que foi esse ano. Se não foi esse ano, foi no finzinho do ano passado. Não sou chegada. Não... Realmente, se as pessoas utilizassem para mandar mensagem, seria ótimo, porque era uma coisa quase que gratuita, né? Porque você pode se
se conectar a um Wi-Fi e mandar uma mensagem, mas não é assim que as coisas rolam. Primeiro, você entra num grupo. Você nem sabe por que entrou no grupo. Um belo dia você abre o WhatsApp, você descobre que você está num grupo. Ninguém lhe avisou, ei, vou lhe adicionar. Não, de repente você entra, às vezes constroem até um grupo, sem dizer nem o que é. Você vê um monte de número que não faz parte nem da sua agenda de contatos, então um monte de número desconhecido. Parece até um palavrão na época de hoje, porque, como eu digo, ninguém sabe mais número de telefone de ninguém. A gente só digita ali, aí toca na foto da pessoa e já faz a ligação. Então, número parece uma coisa assim, meu Deus, estou perdido num, sei lá, em outro mundo. E aí você se descobre num grupo e ai de você se deixar o grupo. Negócio é linchamento público. Você não foi convidado a entrar, mas também não tem o direito de sair. Se você sair sem deixar nenhuma explicação, assim, você tem que escrever praticamente uma carta como de despedida, quem vai se matar. Você deixa uma carta para sair de um grupo desse e pode se preparar que o pau vai comer quando você sair, porque não é antissocial, essas coisas todas. E nem todo mundo está interessado nos bate-papo de grupo. Para ser sincera, olha, eu sou péssima participante de grupo. Por exemplo, quando eu abro o celular e tem lá 80 mensagens, me desculpem, eu não vou ler. Eu passo mesmo por cima. Se for alguma coisa para mim, dançou, porque eu não vi. Meu celular, então, eu não pretendo trocar tão cedo, então eu não permito que a memória encha muito, eu vou logo apagando as coisas. Então, eu detesto, por exemplo, vídeo. Vou logo, quem manda vídeo pra mim, fique sabendo. Se você não me disser o que tem no vídeo pra eu assistir, eu não vou assistir. Ele vai pro lixo direto, perco nem tempo. Agora, se você disser, olha, assiste esse vídeo porque tem isso, pronto, aí eu vou assistir. Mas você mandar o vídeo e esperar que eu vá assistir pra descobrir o que é, não faço, né? E aí vai. Lógico que tem umas piadas, eu até gosto das piadas, porque às vezes você tá num estresse tão grande no dia, aí você abre numa piada assim, que alguém teve aquele insight de fazer, de mandar, e aí dá uma boa risada, eu acho legal. Mas áudio e vídeo, se não tiver me dizendo o que é, eu passo logo para o lixo, não tem nem perigo. Mas o WhatsApp também é essa armadilha, né? Você não é convidado para entrar no grupo, você é adicionado e acabou. E aí de você se sair, a amizade está desfeita. Então, 2016 para mim foi esse aprendizado em relação a Facebook e ao WhatsApp. O outro aprendizado é que esses especialistas de política e de economia, que a gente acha que dão um norte pra gente, de vez em quando mostram que não sabem de nada. A gente passou o ano aí com o povo dizendo que a Inglaterra não ia, aliás, o Reino Unido não ia deixar a União Europeia, saiu. Passou o ano vendo também aquele plebiscito da Escócia, né? A Escócia vai deixar o Reino Unido, não saiu, ficou. Hillary Clinton está eleita, não tem nem perigo, né? As pesquisas mostram, deu Donald Trump. E por aí vai. Até um vidente, eu botei essa semana aí no blog, o cara fez umas previsões para 2016, acertou muitas, é verdade. Mas ele colocou lá, não vai ter impeachment de Dilma, não. Ela não vai terminar o mandato, porque ela mesma vai querer sair. Mas não vai ter impeachment, não vão derrubar. Derrubaram, né? Então, a gente ficou meio sem norte em 2016, ninguém conseguiu apontar para que caminho a gente deve seguir. Tá aí essa recessão acabando com a economia brasileira, já era para ter algum indício de melhora. Tem muito pouca coisa de melhora, continua piorando em alguns aspectos, então nada fácil mesmo em 2016. Então esses foram os meus, vamos dizer assim, ensinamentos que eu vou levar de 2016. O perigo da batatinha, o WhatsApp e Facebook, que são a verdadeira armadilha de Satanás. E esses especialistas que às vezes não sabem de coisa nenhuma. Mas a principal lição que fica, e eu espero que 2017 seja cheio disso, né? Que as pessoas realmente aprendam. É que a gente precisa amar. A gente precisa resgatar o conceito de amor. Para quem é religioso, né? E vive em igreja, templo, o que seja. Se você acredita lá nos 10 mandamentos, né? Então olhe lá para o segundo com um carinho, né? Quando lá diz que ame ao seu próximo como a si mesmo, lá não está dizendo, olha, ame ao seu próximo só se ele votar no mesmo partido que você.
ame ao seu próximo só se ele for da sua família, ame ao seu próximo só se ele for da sua classe social. Não, não tem essas exceções, não. A cor de pele, se é gay, se não é, se é homem, se é mulher, nada disso, se é do seu time, se não é, não. É ame ao seu próximo, como se fosse você mesmo. Então, se a gente tem defeito, tem que reconhecer que as outras pessoas também têm o direito de ter defeito. Se a gente tem uma opinião fechada, né, ali, super radical sobre alguma coisa, defender com unhas e dentes, temos que entender que do outro lado também tem gente defendendo com unhas e dentes aquela outra opinião. Se aquilo não me faz mal, eu não preciso tentar destruir. É a primeira coisa que a gente vê muito, as pessoas parecem que hoje estão dispostas a destruir, a linchar alguém publicamente, a destruir um conceito de pessoa por um erro, e por aí vai. Não é bem assim que a gente deve viver. Eu espero que em 2017 a gente fique com essa lição de 2016, desse amor urgente. O que é urgente é o amor. Esse amor urgente, que a gente ame de verdade, né, os nossos próximos, compreenda que somos cheios de defeitos. Nós mesmos somos, imagine os outros, né? Todos temos muitos defeitos, que ninguém é completamente mal, ninguém é completamente bom. Se a gente conseguir entender isso, começar a entender que, especialmente quem é religioso, que anda, a gente tem umas determinadas seitas pregando tanto ódio por aí, né? Que essas pessoas acordem que a mensagem é de amor, a mensagem é de perdão, a mensagem não é beligerante, não é pegue uma arma e saia matando. A gente viu essa notícia aí horrorosa do vendedor ambulante que foi espancado até a morte. Choca ver aquelas imagens, como é que a pessoa pode odiar tanto outra em um segundo, por nada, né? É muito difícil. Então, eu espero que fique essa principal lição para 2017 e é isso que eu desejo aqui para todo mundo. Sei que amanhã tem podcast de manhã, mas é em inglês, não é muito ouvido pelo pessoal da sexta-feira. Também no domingo, às 10, tem um podcast de futebol. Poucas pessoas escutam de um para o outro, mas eu deixo já aqui, então, um feliz 2017. Mas que ele seja feliz mesmo, não é só a virada, não. É o mesmo desejo que eu tenho do Natal. Esse espírito de amor, de doação ao próximo, de não enxergar os defeitos, enxergar mais as qualidades, de ser mais tolerante. Que isso perdure em 2017, porque 2016 está dando uma lição grande na gente e a gente precisa aprender. Nós precisamos evoluir como civilização. Precisamos realmente amar como se não houvesse amanhã. A mensagem de Renato Russo. Eu aproveito aqui para deixar um beijo para Cledson, meu amigo de pré-vestibular, companheiro de profissão, Cledson que é advogado. Encontrei essa semana no cafezinho do Mídia, ele disse que escutava aqui de vez em quando os podcasts, lia de vez em quando o blog. Então vou deixar um beijo especial aqui para ele. Com esse beijo para ele eu já deixo para todos os meus amigos de escola, tanto escola doméstica como o pré-vestibular lá do Hipócrates, como o pessoal da faculdade, da UFRN, pessoal de trabalho, todo mundo. Não só os mais próximos, os mais distantes. Um feliz 2017, que a gente tenha muito amor nesse ano, porque é isso que precisamos. Então fica o convite aqui para amanhã, 8h30 em inglês, domingo, 10 horas, futebol. Espero encontrar vocês. Até lá.